Olá, boa noite a todos. Bem-vindo a mais um Momentos de Reflexão do Grupo de Estudo da Doutrina Espírita, GED Espiritismo Brasil. Agradecemos a presença de todos que têm nos acompanhado, desejando a paz e a luz do Mestre Jesus. Agradeço aqui a companhia das minhas amigas Inorá, a Jaqueline e do meu amigo Ângelo. Hoje nós vamos para mais um capítulo da obra O Roteiro, de Chico, psicografia de Chico, ditado pelo Espírito de Emmanuel. O capítulo de hoje é o capítulo 11, A Fé Religiosa. Antes de exibirmos o capítulo, vou pedir ao Ângelo que faça uma prece para que todos nós possamos estar envolvidos nesse momento muito gostoso de reflexão. Ângelo, por gentileza, bem-vindo. Obrigado, Paulo. Boa noite a todos que nos acompanham. Boa noite, Minorá. Boa noite, Jaqueline. Que a paz e a luz do Mestre Jesus nesta noite possa penetrar os nossos pensamentos e levá-los aonde quer que haja aquele que necessita dos cuidados, do entendimento. Que possamos, na noite de hoje, Senhor Mestre Jesus, sermos vossos discípulos neste momento de reflexão sobre o livro de Francisco Cândido Xavier, Psicografia de Emmanuel, que nós vamos estar lendo e estar comentando sobre o capítulo 11, A Fé Religiosa, que está no livro Roteiro, e que ele realmente sirva de um roteiro para nós, para o nosso entendimento e a nossa compreensão da nossa estadia momentânea neste planeta de provas e expiações. Querido mestre, amigos benfeitores espirituais, obrigado por essa oportunidade de estarmos fazendo a divulgação desta maravilhosa doutrina e que possamos, na noite de hoje, tocar o coração daqueles que nos assistem. Paz e a luz a todos. Paulo? Grato, Ângelo, grato. Então, como o Ângelo disse, né, o capítulo 11, A Fé Religiosa, vamos passar o vídeo com esse capítulo para que todo mundo possa entender um pouquinho mais dessa mensagem, desse maravilhoso capítulo. A fé religiosa. Em todos os tempos, o homem sonha com a pátria celestial. As ideias do céu e inferno jazem no pensamento de todos os povos. Os indígenas da América admitem o paraíso de caça abundante e danças permanentes com reservas inesgotáveis de fumo. Os esquimós localizavam o Éden nas cavernas adornadas. As tribos maori que cultivam a terra, por estado natural de felicidade, esperam que o céu lhes seja uma rinha eterna em que se digladiem indefinidamente. Entre os hindus, as noções de responsabilidade e justiça estão fortemente associadas à ideia da sobrevivência, de conformidade com a crença por eles esposadas nas eras mais remotas. Os desencarnados eram submetidos às apreciações do juiz dos mortos. Os bons seriam destinados ao paraíso, a fim de que se deliciarem ante os coros celestes, e os maus desceriam para os despenhadeiros do império da Vanura, o deus das águas, onde se instalariam em câmaras infernais, algemados uns aos outros, por laços vivos de serpentes. Situados, porém, na sementeira da verdade, sempre admitiram que no palácio celeste, ou do abismo tormentoso, as almas regressariam à esfera carnal de modo a se adiantarem na ciência da perfeição. Os assírios caldeus supunham que os mortos viviam sonolentos em regiões subterrâneas, sob amplo domínio das sombras. Na Grécia, a partir dos mistérios de Orfeu, nas concepções de justiças póstumas, alcançam um grau mais alto. No Hades terrificante de Homero, os espíritos são julgados por Minos, filho de Zeus. Os gauleses aceitavam a doutrina da transmigração das almas e eram depositários de avançadas revelações da espiritualidade superior. Os hebreus localizavam os desencarnados no Sheol, que Job classifica como sendo terra de miséria e trevas, onde habitam o pavor e a morte. Com Virgílio encontramos princípios mais seguros no que se refere às leis de retribuição.
Na entrada do orco há divindades infernais para os trabalhos punitivos, quais a guerra e o luto, as doenças, a velhice, o medo, a fome e os monstros, os centauros e as árpias, as fúrias e a hidra de Lerna, simbolizando os terríveis suplícios mentais das almas que se fazem presas da ilusão durante a vida física. Entre esses deuses do abismo, ergue-se o velho, o meiro, em cujos galhos se dependuram os sonhos, aí principiando a senda que desemboca no Aqueronte, enlameado e lodoso, com largos redemoinhos de água fervente. Os egípcios atravessavam a existência consagrando-se aos estudos da morte, inspirados pelo ideal da justiça e da felicidade além-túmulo. Mais recentemente, Maomé estabelece novas linhas à vida espiritual, situando o céu em 7 andares e o inferno em 7 subdivisões. Os eleitos respiram em deliciosos jardins com regatos de água cristalina, leite e mel, e os condenados vivem no território do suplício, onde corre ventania cruel, alimentando estranho fogo que tudo consome. E Dante, o vidente florentino, apresenta quadros expressivos do inferno, do purgatório e do céu. As realidades da sobrevivência acompanham a alma humana que a vida não se encontra, circunscrita às estreitas atividades da terra. O corpo é uma casa temporária, a que se recolhe nossa alma em aprendizado. Por isso mesmo, quando atingido pelas farpas da desilusão e do cansaço, o espírito humano recorda instintivamente algo intangível que se lhe afigura ao pensamento angustiado como sendo o paraíso perdido. Desajustado na terra, pede ao além a mensagem de reconforto e harmonia. Semelhante momento, porém, é profundamente expressivo no destino de cada alma, porque se o coração que pede é portador de boa vontade, a resposta da vida superior não se faz esperar a um novo caminho, se desdobra à frente da alma, opressa e fatigada, que se volta para o além, cheia de amor, sofrimento e esperança. Vamos dar continuidade nessa reflexão desse capítulo. Para isso, vou contar com a colaboração de vocês, me ajudando a refletir esse capítulo. Dinorá, bem-vindo, fique à vontade. Obrigada, Paulo. Boa noite, meus queridos amigos. Boa noite a todos que nos assistem. E hoje nós, como vimos, é o capítulo 11 do livro O Roteiro, a fé religiosa, né? Então, só vou ler um trechinho aqui, onde ele diz que em todos os tempos o homem sonha com a pátria celestial. As ideias de céu e inferno jazem no pensamento de todos os povos. Os indígenas da América admitem o paraíso da caça abundante e danças permanentes, com reservas inesgotáveis de fumo. Por quê? Porque a dança, a caça e o fumo faziam parte, eram essenciais na cultura indígena, né? Naquela época. Por meio desses 3 elementos, eles achavam, né, que se conectavam com as forças superiores, de acordo com a sua crença, né? O fumo, então, era para o índio um veículo de conexão com a espiritualidade. Eles fumavam para manter o elo, segundo eles acreditavam, né? Para manter o elo com os seres da natureza, buscando a harmonia do mundo terrestre com o universo celeste. Então, a gente vê que tem, assim, muitas religiões, até hoje, que usam, né, certos tipos de coisa, porque acreditam também que estão se conectando melhor, né? Então, até hoje, nós temos crenças diferentes, né? Então, nessa lição, Emmanuel, depois ele fala também dos esquimós, né? Ele fala das tribos maori, fala dos hindus, né? De como cada povo tinha a sua crença e manifestava o seu credo religioso, né?
Então, nessa lição, Emmanuel nos leva a fazer uma verdadeira viagem. Ele nos conduz a diversos povos, culturas, tempos, mostrando que a fé sempre esteve presente na vida do homem. Sempre esteve. O convite do Emmanuel é para que, ainda que superficialmente, nós aprendamos um pouco mais sobre cada cultura e a forma como esses povos se manifestavam, né? Qual é a razão de Emmanuel? Por que Emmanuel nos convida a revisitarmos a fé de povos antigos e outros que ainda hoje se expressam segundo esta lição? Então, o que nós podemos aprender com essa diversidade? É uma diversidade, mas que aponta uma só direção. Caminhos diferentes, mas o destino é o mesmo, né? A crença em algo maior é o que move todos esses povos, é o que move a nós também, né? A crença em algo maior do que a vida material. E também da imortalidade da alma, né? Que todos eles, esses povos, de certa forma, acreditavam com conceitos diferentes, né? Então, a cada indivíduo, cada povo tem o seu próprio roteiro e constrói a sua fé. Como se diz na bela canção do Almir Sater, né? Cada ser carrega em si o dom de ser capaz de ser feliz. Então, é um bom motivo para a gente pensar que fé que eu estou professando, em que eu realmente estou acreditando, né? E aí, como Kardec diz, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, item 7, só é inabalável a fé que pode enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então, cada povo foi construindo a sua fé, reencarnando e elaborando melhor, né? Ia desmistificando, ia até que nós chegamos em Kardec com a fé raciocinada, né? Com a terceira revelação, trazida por Kardec enquanto encarnado e a equipe espiritual liderada pelo Espírito da Verdade, né? A equipe espiritual que nos trouxeram, eles nos trouxeram tantos ensinamentos acerca da vida após a morte do corpo físico, né? E na fé, né? Numa fé raciocinada, aquela fé que você não vai acreditando naquilo que te falam, né? Mas é a fé que você vai acreditando porque você vai compreendendo, né? E nós ainda estamos, acho que um pouco longe disso tudo, né? Onde que eu anotei alguma coisa aqui. Paulo, no Coríntios, né? Ele fala o seguinte, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam e para aqueles que respeitam a sua vontade, né? Então, a vida superior está muito além do que a nossa alma é capaz de perceber. Ainda nós estamos engatinhando, mas se olharmos lá atrás, a gente já vê muito progresso aí na construção da fé, né? Na elaboração dessa fé. Com certeza, Dinorá. Né? Agora vamos passar a bola para a Jaque, que a Jaque vai dar continuidade aí, que está muito interessante esse capítulo. Isso aí, bem-vinda, Jaque. Boa noite, meus queridos. Um beijo carinhoso para todos vocês que estão aqui junto comigo, né? Apesar da distância física, mas a gente é aqui no nosso grupo. Um abraço para o João, para o Jair e para o pessoal que está nos assistindo ou nos ouvindo. Me coube, né? Como disse a Dinurá, dentro dessa mensagem da fé, alguma parte
que eu queria tentar abordar, porque eu achei muito rica, mas também muito, como que eu poderia dizer assim, cheia de informações que às vezes, quando a gente fala de estudo, até já falando de algumas oportunidades que nós falamos sobre o nosso imediatismo, a gente acha que tudo acontece agora, né? Não, teve uma sequência histórica, teve um aprendizado lá no passado, e tem muitas coisas que eu não sei se vocês vão concordar comigo, porque eu vou fazer algumas leituras de alguns tópicos aqui, e nós vamos tentar trazer esse passado para um presente. Porque às vezes a gente fala relacionada à evolução, e como disse agora a Dinora há pouco, vários caminhos, mas para chegar no mesmo pai, né? Esse aprendizado vai nos levar a um ponto igual para todos. Mas aqui nessas mensagens trazidas por Emmanuel, que ele vem e coloca de uma forma histórica, a gente vai observando que evoluímos bastante, sim, nesse contato de ligação entre a nossa fé e o divino, esse momento de nos religarmos à nossa verdadeira essência, mas que mesmo em todas essas passagens, a gente ainda vê muito, muito forte nesse caminho evolutivo de tantos povos, e que nós também, com certeza, passamos por esse aprendizado junto com eles em algumas épocas das reencarnações que vivenciamos, mas que ainda tem muita coisa para a gente trabalhar e para mudar. E um ponto principal para mim neste capítulo é a fé em Deus e a fé em nós. A fé em Deus, que é o nosso Criador, e a fé em nós nessa capacidade que nós ainda não acreditamos que temos de transformar. Nesse constante processo de superação de nós enquanto filhos de Deus, com relação ao nosso orgulho e com relação ao nosso egoísmo. Então eu vou começar lendo aqui onde a Dinora terminou, e eu começo. Os assírios foram os povos que habitaram a Mesopotâmia, e os caldeus, povos da antiguidade que também conquistaram a Mesopotâmia, conhecida como Caldeia, atual Iraque, Síria e Turquia. Supunham que os mortos viviam sonolentos em regiões subterrâneas sob o amplo domínio das sombras. A gente pensa lá na época que foi psicografado esse livro, o roteiro que a gente está estudando, e passaram-se décadas e nós estamos aqui, e pensando quando Emmanuel se reportou a esses povos, numa antiguidade que, quando a gente para pensar, a gente traz toda essa questão de sonolência em regiões subterrâneas, no domínio das sombras, para o nosso dia atual. Quando se fala de Iraque, Síria e Turquia, assim, com muito carinho a esses irmãos, com muito respeito, eu falo respeito no sentido do mesmo respeito, não comparando, mas colocando a título de exemplo do que Deus tem para conosco quando nos deu de presente o livre-arbítrio, e esses irmãos também têm essa bênção divina, apesar do entendimento ser diferente do nosso, mas com muito respeito, eu falo quanto que a gente, ao ligar uma televisão, ao entrar em alguma mídia social, ao ver alguma notícia, sempre de uma forma ou de outra há um envolvimento com esses nossos irmãos, no sentido de fazer com que a gente pare, reflita e emita vibrações de amor e principalmente de muita paz. Então, tudo aquilo que a gente acha que está muito distante, a gente traz para o nosso presente, e a gente ainda sabe, porque não precisamos evoluir muito para ter o entendimento quando se fala em termos de energia, que esse processo ainda vai levar um certo tempo para que a gente possa sentir o verdadeiro sentimento de paz reinando. Porque quando a gente fala do nosso país, aqui em termos de Brasil, e em algumas semanas passadas a gente estava falando até de Brasil, a pátria do Evangelho, a gente sabe das dificuldades, a gente sabe das limitações, mas a gente sente o que muitos outros irmãos de outros países nos trazem a título de informação, e a gente consegue ter essa percepção,
que o Brasil é muito mais amor, é muito mais sentimento, é muito mais paz do que em muitos lugares que a gente observa, mesmo que a gente nem precise visitar. A gente visitando só pelos meios de comunicação, a gente já sente. E daí vem e fala a respeito da Grécia, que as concepções de justiça alcançavam graus mais altos, que no Hades, que eram os deuses mais temidos da mitologia grega, conhecido por ser o deus do submundo e guardião do lugar que recebia a alma dos mortos, os espíritos eram julgados por Minos, filho de Zeus. Nessa parte específica da Grécia, e o que a Dinorá tinha dito lá no início, que muitos povos ainda têm essa necessidade, vamos colocar até de se ligar a alguma coisa para entrar em sintonia com o plano espiritual, com Deus. E aqui a gente vê aqui na Grécia esse exemplo de muitos deuses, né? Que hoje a gente pode dar até outras denominações, mas não foge muito da época da Grécia, não. Nós temos aqui essas situações de não acreditar nessa fé íntima nossa, nesse potencial como filhos de Deus, e de falar, eu posso ter esse contato direto com meu Pai. Eu fui criada por Ele. É Ele que tem, porque quando a gente se coloca nessa posição de confiança plena no Pai Maior, a gente pode colocar no exemplo diário da nossa casa. Se um filho chega para nós e fala, pai, mãe, ou tia-mãe, né, Dinorá? Eu precisava muito desabafar e entregar o meu coração nesse momento, porque eu estou aflita. Eu estou com medo, eu estou com algum problema, eu posso abrir. Por mais que esse ser que vem até nós como filho ou filha esteja passando por alguma dificuldade e seja não a vítima, mas o algoz dessa situação, nós vamos acolher, nós vamos entender. Então, o que a gente mais tem necessidade de aprender é que o Pai está aberto para nos acolher e nos entender a todo momento. Não sendo mais necessário, como a gente via no passado aqui, que falou do julgamento dos deuses até nós, em termos de era Deus para isso, Deus para aquilo, Deus para aquilo outro, e perdendo uma coisa que eu acho muito importante, essa conexão, a gente também perde energia. A gente perde energia. Porque quantas e quantas pessoas a gente não vai vendo, trazendo isso como exemplo para o nosso dia a dia, não a título de julgamento, mas a título de reflexão nossa. Quantas e quantas pessoas se apegam tanto à questão material para se ligar a Deus, que se por algum motivo, alguma coisa daquilo que ela acreditou foge do contexto daquilo que ela planejou, ela se perde. Tem algumas que abrem espaço para uma doença psicológica que se instala naquele exato momento. Então a gente já vai vendo que a nossa história não é de agora mesmo. E daí continua. Os gauleses, que eram a população celta que naquela época habitava a Gália, aceitavam a doutrina da transmigração das almas. E o que seria isso? É que um período depois que ela está aqui na erraticidade, ela volta a animar um corpo de homem, né? Um corpo, vamos colocar homem assim no sentido humano, ou dependendo animal, de acordo com as suas vidas anteriores. A gente sabe disso, né? Quantos e quantos a gente não vê também na Índia, a vaca como sendo, a gente lembra das novelas, né? Vou colocar assim, que daí as mulheres que estão assistindo, né, Dinorá, já lembram lá da Jade, né, que passava, o ser humano podia passar e desligar, mas quando passava, né, e tudo isso dentro do exemplo, que quando coloca para nós, a gente, na nossa cultura, né, no nosso conhecimento, você vai aprender um pouco mais, mas como que você vai imaginar, né? Poxa vida, ali, todo aquele respeito com o animal, e às vezes o ser humano não é tratado nem com 1% do respeito. Então, são essas riquezas de conhecimento que a gente vai adquirindo no nosso dia a dia, que vai fazer com que a gente entenda o significado dessa fé religiosa. Religiosa no sentido de se religar a Deus com toda essa gama de conhecimento. Daí, para eu passar tem tanta coisa aqui para falar, nossa, eu vou passar para você, Ângelo, mas só finalizando aqui
esse pedacinho, tá bom? Que tem muita coisa, aqui tem de Virgílio, tem um monte de coisa para falar. Mas eu vou finalizar falando aqui dos egípcios, que atravessavam a existência, consagrando-se aos estudos da morte, inspirados pelo ideal da justiça e da felicidade além de tudo. Essa minha parte fecha tudo. Porque aonde você busca a felicidade além da morte física, é esse Éden da nossa alma que a gente pede. É esse contato com o Pai, com o Criador. Resumindo tudo isso, a gente pode passar por todos os povos, por todos os aprendizados, por todo o conhecimento e autoconhecimento. Mas no final, como disse Madre Teresa de Calcutá, o compromisso sempre vai ser entre nós e o Pai. Gratidão. Ângelo, agora é com você. Pois é, Jaque, pois é, amigos que nos acompanham, né? O apóstolo Paulo, quando ele nos fala que o justo se elevará pela fé, ele está sendo muito claro para nós, né? Mas aí vem Tiago e diz o seguinte: a fé sem obras é morta em si mesmo. Então não basta nós termos fé, né? E no encerramento aqui do livro, ele fala para nós: a realidade da sobrevivência acompanha a alma humana, que a vida não se encontra às circunstâncias, às estreitas atividades da Terra. Ou seja, a nossa vida não é só aqui. Não temos só a Terra para estarmos em vida, né? Precisamos entender isso. Caminhar em busca dessa fé que nos falta ainda, né? Eu estava vendo a palestra hoje, eu assisti a palestra de sábado do Alexandre no programa Momento Espírita, né? Onde ele nos falava do Espiritismo, e ele dizia isso, que nós ainda estamos buscando o que nós aprendemos há 2 anos atrás, hoje nós vemos de maneira diferente, né? E daqui a alguns anos nós vamos ver de maneira diferente ainda. Como disse também o João em alguns programas atrás, daqui a 500 mil, daqui a 300 anos, nós vamos olhar para o ano 2000 e vamos dizer: nossa, como é que esses caras faziam dessa maneira? Eles não tinham fé? Qual é a fé dessas pessoas? O que eles imaginavam que era o progresso? E eu não vou comentar muito não, mas eu gostaria de ler o capítulo 1 do livro chamado Fé e Vida. Isso foi feito em Uberaba, lido em Uberaba, em 26 de janeiro de 1989. O sol plasmava cintilâncias na grama quando Frederico e Sinésio se puseram a comentar certas passagens do Evangelho de Jesus. Comentou Sinésio: o apóstolo Paulo foi claro ao escrever que o justo se elevará pela fé. Tiago, no entanto, falou Frederico, afirmou na epístola que lhe faz o nome que a fé sem obras é morta em si mesma. O desencontro das interpretações prosseguia aceso, quando Frederico colheu o pequeno galho de flores de pessegueiro e acrescentou: ao amigo perguntaria sem afetação: Sinésio, de que árvore são essas flores? De pessegueiro, respondeu o amigo. Quando o dono do pomar o plantou e por muito tempo cuidou dele, fez isso com que fim? De certo, para que as árvores produzissem frutos deliciosos. Pois aí está a lição da natureza, enfatizou o companheiro. Deus colocou as flores nas árvores a fim de que elas produzam frutos que sustentem a vida. Assim são nossos testemunhos de fé, flores dos nossos ideais. Todas são chamadas a produzir frutos que sustentem as criaturas, que são arrebatadas pelo homem ou pelo vento, se transformam apenas em promessas inúteis. Compreendeu? Sinésio nada respondeu e passou a pensar. Então é isso. Que nós também nada respondamos, mas vamos começar a pensar. Isso é uma página de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Paulo? Grato, Ângelo, grato, Dinorá, Jaque. Eu também vou fazer uns breves comentários, vocês falando, que uma leitura antecipada do texto, né, traz realmente reflexão, isso que é gostoso estarmos, né, com visões diferentes, né, para que a gente possa, cada um, ir buscar um pouco mais de entendimento.
E nesse capítulo 11, a fé religiosa, logo ali no primeiro parágrafo, Chico escreve, né? Ou melhor, Emmanuel escreve através de Chico. Em todos os tempos, o homem sonha com a pátria celestial. E nós continuamos isso, em busca dessa pátria celestial. E logo no segundo parágrafo, né, fala as ideias do céu e inferno jazem no pensamento de todos os povos. Eu até recomendo que, para os amigos irem no canal da Casa do Caminho, que lá tem, né, um bate-papo com a Melissa a respeito do... E é uma pergunta, né? O céu e o inferno existem? Recomendo. E essa é algo que faz com que nós, né, fiquemos martelando, né? Essa sonhada pátria celestial. E a nossa dificuldade é que nós ainda estamos muito apegados ao material. Então nós ficamos idealizando, e é o que descreve nesse texto, né, como os outros povos milenares, ainda idealizando, né, esse conceito de uma continuidade do mundo material, desse mundo melhor. Para alguns até se mantiver, tá bom, né? Mas essa matéria a gente não consegue ainda se desapegar. E nesse texto também, como vocês mesmos falaram, o Emmanuel cita os povos, os hindus, né, e diz, né, as noções de responsabilidade e justiça estão fortemente associadas à ideia da sobrevivência. Mas já é interessante, né, as noções de responsabilidade e justiça. Né? Já vai abandonando esse lado material, porque nós estamos aqui em busca de duas evoluções, a evolução moral e a evolução intelectual. É importante intelectual? Sim, a moral é primordial para o nosso processo. É que intelectual nos ajuda a compreender mais, ela é uma alavanca, é uma mola que nos empurra para entender, né, todo o processo e evoluirmos moralmente. Por isso que é importante também a evolução intelectual. Senão nós ficamos apegados a dogmas, é o que nós vimos nesse texto. Muitos ficaram apegados a dogmas, né, e se fecharam naquilo, e o famoso complexo de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, vou ficar assim, não é? Né? Nós estamos aqui no processo de evolução. E para encerrar, no penúltimo parágrafo, está com uma parte do texto que diz: o corpo é uma casa temporária a que se recolhe nossa alma em aprendizado. O Ângelo fechou com o Chico, eu vou fechar com o Chico e Emmanuel também. Chico voltando da fazenda modelo, pensativo, Emmanuel aparece e fala para ele assim: Chico, tá vendo aquele agricultor? Como ele trabalha com a enxada, ele prepara o solo, né? E completa dizendo assim: a enxada, se não for utilizada habilmente, enferruja. E assim é o nosso corpo, né? Essa matéria, né, é um instrumento para a nossa evolução, que saibamos utilizá-los. Convidar vocês, mais uma vez, para uma rodada final, né, e agradecendo já a todos e desejando a paz e a luz do Mestre Jesus, trazendo Dinorá, fica à vontade. Nós buscamos sempre, né, pelo que a gente viu aí, o homem está buscando algo que dê um sentido maior à existência, né? E Deus nos tem respondido conforme a nossa capacidade de compreender. Em cada época, ou do jeito que a gente vai amadurecendo, a gente vai fortalecendo a nossa a fé, ou coisa assim, né? E outrora, como nós vimos aí, acreditávamos em deuses, monstros, em guerras, né? O Deus da guerra e tudo mais. E ainda hoje estamos longe de compreender o amanhã em sua plenitude. Porém, nós reconhecemos um avanço. Outrora acreditávamos num paraíso material, como disse o Paulo, um paraíso material, na caça, na pesca, no fumo, como nós falamos aí. E hoje nós já entendemos que esse paraíso não está na matéria ou no mundo que você vai habitar.
que o reino de Deus se constrói dentro do próprio coração, né? Então, o paraíso você constrói onde quer que seu corpo esteja. Se você está em sombras, quando desencarnar, você vai para um lugar, você vai ver as mesmas sombras. Se você está em luz, né, está mais claro, mas você vai também com esse estado de espírito. Nós vamos para um lugar ou para o outro, de acordo com o que nós nos construímos, né? Então, hoje é muito importante que não acreditamos mais num paraíso terreno, né? No paraíso construído com a matéria, mas sim um estado de espírito mesmo, né? É muito legal essa lição do roteiro, porque mostra como foi, né? Nós somos convidados a estudar as diferentes experiências pelos quais o homem passou, ainda passa e ainda vai passar em busca dessa plenitude espiritual, né? Isso aí, grato, Dinorá. Jaque, comentário final. Não, meu comentário final coisas que me marcaram na apresentação de hoje, nas nossas reflexões. Primeiro, quando o Ângelo falou das muitas moradas na casa do Pai, e depois quando você falou a respeito do céu e do inferno, e agora a Dinorá pegando essa estrelinha, né, guia para falar sobre o céu e o inferno, o que me veio assim muito claro é essa bênção dessa condição nossa. Eu falo nossa no sentido amplo da humanidade, né? De podermos ter a oportunidade de conhecermos diversas moradas, já passamos por muitas e o Pai continua trabalhando, então está criando muitas e muitas outras mais, para que a gente vá aprimorando esse espírito que necessita dessa sede de buscar, aprender, amadurecer e evoluir. E quando vocês falaram a respeito do céu e do inferno, essa condição da gente trabalhar exatamente aqui e agora, aonde a gente quer estar. Como que nós queremos estar hoje na nossa condição enquanto espíritos aqui. Eu quero estar no meu céu, fazendo coisas simples, mas que tenham um valor profundo para esta alma que está como Jaqueline, para esse espírito que quer aprender muito, que quer ser livre, mas que sabe que cada passo é importante ser dado, como a gente já falou diversas vezes, como remedinho em doses homeopáticas. Evoluindo, a gente está evoluindo sempre, sempre, a todo momento, a gente não deixa de evoluir, mas que a gente busque a cada ato evolutivo nosso, refletir sobre esse trabalho contínuo de sempre, sempre refletir cada vez mais para o bem. Para que a gente vá se libertando, que a gente que fala tanto de viver no apego, né? E o apego é algo que muitas vezes ainda nos prende, mas que a gente está falando do apego até do corpo físico, né? Então você imagine a amplitude desse apego nosso, né? Mas que a gente vá começando a exercitar esse desapego, principalmente nesses conceitos que a gente tem, que a gente precisa de muito para, como vocês falaram da parte material, mas eu falo a parte material em todos os sentidos, não é só do material em si mesmo, mas até da parte material de ter que materializar o que alguém sente por nós, o que alguém demonstra por nós, ou até mesmo o que nós autossentimos, né? Autossentimos. Então, a mensagem de hoje, para mim, é verdadeiramente essas reflexões que vocês deixaram com relação à fé religiosa. O meu estado de céu é tentar estar o mais próximo, me religando à minha divindade. Que assim seja. Que assim seja. Grato, Ângelo. Pois é, Jaque, Dinorá, né? Vocês falaram dos deuses, né? Mas até hoje ainda nós acreditamos no sal grosso, nós acreditamos na fitinha amarrada no pulso, nós acreditamos na cor da roupa, na cor do brinco. Né? Ainda até hoje nós estamos ainda engatinhando nessa nossa fé. Por isso que Emmanuel nos diz o seguinte:
Não vale confiar desconfiando sempre. Lembremos-nos assim de que o Cristo de Deus, em sua fé nos homens, renova cada dia o nosso vivo ensejo de aprender e servir. Apliquemos em nós esse mesmo padrão de socorro incessante, perdoando e auxiliando, sem qualquer restrição, porque somente assim, na base da fé pura, que jamais desfalece, a nossa caridade encontrará na vida o alicerce do amor para a bênção de luz. Agradeço a vocês, agradeço a todos e reforçamos, a todos que a paz e a luz do Mestre Jesus permaneçam por todo e sempre. Até o próximo capítulo. Quando tudo está difícil, é só em Deus a solução. Ei, calma, Deus é contigo, a sua bênção logo vem. Ei, calma, Deus é contigo, porque tudo vai ficar bem. Se a tempestade é grande, parecendo não ter fim, você pode orar, com fé esperar, e a vitória vai chegar. Ei, calma, Deus é contigo, a sua bênção logo vem. Ei, calma, Deus é contigo, porque tudo vai ficar bem. Ele faz cessar as guerras, porque